Porque há algumas linhas, principalmente de algumas denominações, que fala que o crente perde a salvação. Para nós batistas, o crente não perde a salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Salvo para sempre. E a gente separou alguns textos, eu vou reler esses textos para a gente entender, à luz da Bíblia, não porque o irmão Walter falou que a gente não perde a salvação, mas como que a Bíblia nos orienta disso. Em João 10, 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. João 10, 28. E Romanos 8, 38 diz assim: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. A gente canta muito um corinho que fala sobre isso. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nada pode nos separar do amor de Deus. A partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, nada pode me separar dele. Nada. Então por isso nós batistas cremos que o crente não perde a salvação. Ah, irmão Walter, e aquele crente que estava na igreja e de repente se desvia? O que a gente entende é que ele nunca foi salvo. Ele estava presente na igreja, mas ele não teve um encontro real com Jesus. Porque a partir do momento que você tem um encontro real com Jesus, nada vai te separar do amor dele. Mas hoje a gente vai aprender, entrar na nossa lição do dia, que fala sobre eleição. Eu até pensei muito sobre esse tema, porque ele não é muito simples, mas é uma grande discussão e às vezes uma grande polêmica no entendimento dessa eleição dos separados por Deus para a salvação. Eu vou ler o que a doutrina batista diz e depois a gente vai tentando entender melhor isso. Mas isso é muito importante para nós, como crentes, para que a gente não seja influenciado por outras doutrinas e entender bem o que é o processo, o que é a eleição dos salvos por Deus. Porque há umas divergências no entendimento disso. Mas a gente hoje vai tentar entender melhor. Eleição. Eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz de sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou e predestinou, justificou e glorificou aquele que no correr dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação e a adoção como filhos de Deus, a eleição é um dom do Espírito Santo. Asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Esse início ele é onde pega um pouco as divergências. Eu confesso para os irmãos, quando eu li isso aqui para a Patrícia, ela falou, não, tem alguma coisa errada nisso aí. Porque é como se fosse um jogo de cartas marcadas. Parece que Deus já separou alguns de nós para ser salvo e outros não. Ser eleitos ou não. Mas não é essa o entendimento da palavra. Na verdade, não é a questão de serem separados, mas como Deus faz isso. E a gente vai aprender um pouco sobre isso. Eu tentei procurar o outro significado da palavra eleitos, e é a mesma coisa que escolhidos, designados e nomeados. E há dois pontos de vista sobre o entendimento da eleição. O primeiro, e isso acontece ao longo da história
da igreja, tem existido esses dois pontos de vista sobre a doutrina da eleição. A primeira é a visão agostiniana, que basicamente ensina que Deus nos elege. E eles acham que Deus já elegeu quem vai ser salvo e quem não. E isso porque se eu pudesse escolher ser salvo, eu tiraria a soberania de Deus. Até um certo ponto isso faz sentido, mas aí vem alguns questionamentos, e por isso a gente sempre diz que a fé batista é uma fé racional. A gente procura entendimento das coisas dentro da luz da Bíblia, e aí eu faço algumas perguntas. Mas e o livre-arbítrio? Se Deus já predestinasse alguém, por exemplo, o Márcio seria salvo, Deus já escolheu ele, o irmão Walter não. E Deus estaria fazendo uma acepção de pessoas, e Deus não faz acepção de pessoas. E o livre-arbítrio, ele está desde o início da criação do mundo. Deus respeita isso no ser humano desde a criação. Lá em Gênesis, quando ele colocou a árvore do bem e do mal, ele deu o livre-arbítrio para Adão e Eva de provarem da árvore dessa ciência do bem e do mal ou não. E Deus não nos criou para morrer, ele criou para que a gente vivesse. Mas o pecado entrou na vida de Adão e Eva, e Deus não impediu isso. Então o livre-arbítrio está desde o começo. E Deus não tiraria isso de nós. Nós batistas entendemos isso. Que essa eleição depende de nós de uma certa forma, de escolhermos Jesus como Senhor e Salvador. Senão, se Deus já escolhesse lá atrás, fizesse essa acepção, o sacrifício de Jesus não teria valor nenhum para nós hoje. Porque o sacrifício de Jesus é que nos religa a Deus, nos dá a oportunidade de retornarmos à presença de Deus. Uma vez fomos separados do pecado de Deus pelo pecado. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é que nos religa novamente, nos dá a oportunidade de sermos religados a Deus e podermos ser realmente eleitos. Então o livre-arbítrio ele está presente na história da Bíblia e na criação de Deus. E se nessa primeira hipótese em que Deus escolhe as pessoas, quem vai ser salvo e quem não vai, o livre-arbítrio está fora disso. E qual seria o sentido do sacrifício de Jesus? Se ele já escolheu lá atrás quem seria salvo ou não, para que Jesus viria e morresse em cruz, passasse por tudo aquilo? Qual o sentido disso? Mas nós batistas, a segunda visão, temos o entendimento da presciência de Deus. Deus é o alfa, o ômega, o início e o fim. Desde o início, ele sabe de todas as coisas. A gente já falou sobre os atributos de Deus, da onisciência, da onipotência e da onipresença. Então Deus é onisciente. Não que ele escolheu cada um de nós, mas pela sua onisciência, até mesmo antes de sermos formados no útero da nossa mãe, Deus já sabe se nós vamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas ou não. Ele é onisciente. Desde o início ele já sabe quem por livre-arbítrio vai escolher a presença de Deus, vai reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, porque não há outro caminho para que voltemos à presença do Senhor, a não ser pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então Deus já é onisciente, ele já sabia disso. Não que ele fez a eleição, não que ele separou alguns para ser salvos ou não, mas depende de nós reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador, e aí sim sermos salvos e eleitos para estar na presença do Senhor. Então, isso depende de nós reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador. Isso é o entendimento dos batistas e da maioria dos americanos. Ou seja, entendemos que Deus, através da sua onisciência, sabe quem vai no curso da vida, do tempo, escolher de própria vontade, colocar a sua fé e confiança em Jesus Cristo para a sua salvação. Então nós entendemos dessa forma. Não que Deus fez acepção, como a gente aprendeu na primeira opção, mas que Deus nos dá o livre-arbítrio. E podemos fazer essa escolha. Isso para nós valida o livre-arbítrio, a escolha individual, pessoal e intransferível. Essa escolha, eu não posso fazer isso, eu faço isso no meu entendimento e para mim mesmo. Eu não posso decidir isso para ninguém. Isso é individual, é intransferível. Eu sempre dou o exemplo dos nossos filhos. Nós não podemos fazer a escolha
para eles de aceitar Jesus ou não. Isso tem que partir deles. Esse mover é individual. Eu posso encaminhar meus filhos, educá-los nos caminhos do Senhor, mas vai ter o dia que eles vão ter que decidir se aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é o básico da nossa fé cristã e da nossa salvação. O sacrifício de Jesus, perdão dos pecados, novo acesso ao Pai. Então, o sacrifício de Jesus ele tem que ser validado nesse sentido. Porque se Deus escolheu lá atrás já quem vai ser salvo, não faz sentido o sacrifício de Jesus da cruz do Calvário. Então, nós, como batistas, entendemos, através da luz da palavra, que não tem como ser você anular o sacrifício de Jesus ou o livre-arbítrio. E se eu entendo que Deus já escolheu, eu estou anulando tudo isso. Então, por isso nós entendemos que é presciência de Deus. Na verdade, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele sabe quem será salvo e respeita a nossa vontade, livre-arbítrio e escolha. Então, o livre-arbítrio está no início da Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 2, se a gente for ver, Deus fala, mostra todo o jardim do Éden para Adão, mas fala, dessa árvore você não come, porque se comer, certamente morrerás. Então, ele deu a oportunidade a Adão, o livre-arbítrio, de comer daquela árvore ou não. Então, estava lá no início o livre-arbítrio. E ele vem depois de você, quando o homem cai no pecado e ele se distancia de Deus, e lá no início a gente vê que quando Adão e Eva comem da árvore do bem e do mal, eles andavam nus e não percebiam isso. A partir do momento que eles comeram do fruto da árvore do bem e do mal, eles se sentiram envergonhados, viram a sua nudez, viram o seu pecado. Então a gente vê como o pecado entra na vida da pessoa e ela começa a se sentir, a se esconder. Mas Deus sabe desde o início de tudo o que acontece na nossa vida. Deus sabia que Adão e Eva iam comer daquela árvore. Não que ele estivesse surpreso, mas ele sabia que eles iam comer da árvore do bem e do mal. E a Bíblia nos orienta da seguinte maneira. Mateus 25, 32, 46. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns para um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então vai ter o dia que nós estaremos diante do Senhor, e ele fará o julgamento de tudo que nós fizemos aqui, de tudo que é a nossa vida aqui. Então todos nós teremos esse dia de estarmos diante do Senhor. Em Apocalipse 20, 11 e 15, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, pelas coisas que estavam escritas no livro. E 2 Coríntios 5,10 diz assim: Porque todos devemos comparecer ante o trono de Cristo, para que cada um receba o que fez no corpo, de acordo com o que tem feito, seja bom ou ruim. Então a palavra diz que chegará o tempo que nós estaremos diante do Senhor, e o véu se rasgará, e nós estaremos de frente dele, e ele abrirá o livro da vida, e não terá o que nós escondermos dele. Ele vai estar revelando tudo, cada um de nós. E nós não vamos ter como nos desculpar. A palavra diz que nós não devemos juntar tesouros aqui na terra, mas no céu. O que a gente pode entender sobre juntar esses tesouros no céu? É o que eu vou levar diante de Deus, quando chegar esse dia em que Deus reunirá todas as nações e todas as pessoas e abrirá o livro da vida, e eu estender as minhas mãos, o que eu vou apresentar para Deus lá? O que eu falei do amor de Deus? Quantas pessoas foram impactadas pelo meu testemunho, pelo meu trabalho aqui nessa terra? E aí isso que eu vou apresentar diante de Deus. Esse é o tesouro que Deus espera que nós apresentemos. E aí isso estará tudo escrito no livro da vida.
e também tudo aquilo que eu deixei de fazer. E nós seremos eleitos e aceitos por Deus de acordo com tudo aquilo que nós vivemos aqui nessa terra. Não que Deus já tenha escolhido cada um de nós, mas todo esse processo nosso de salvação, de justificação, de santificação, vai nos levar a ser eleitos e separados para Deus. E nós precisamos estar atentos a isso, e nos preocupar, termos as nossas coisas aqui na terra, mas apresentarmos diante de Deus os tesouros que nós construímos aqui, que são importantes para o reino de Deus, que são vidas a serem alcançadas, a propagação do Evangelho e o sustento dos necessitados. A Patrícia estava falando que a gente vai estar arrecadando recursos para mandar para os nossos irmãos lá em Minas Gerais, que passaram pelas enchentes, e aí nós nos comovermos com isso, com as dificuldades dos nossos irmãos, dos próximos, e isso tudo faz parte dos tesouros que a gente pode juntar no céu. É o amor. O que a Bíblia nos orienta, que o amor de muitos esfriará, a gente precisa mudar isso. E essa eleição, esse processo de regeneração que vai acontecendo na nossa vida, faz com que o nosso amor transborde dentro de nós e alcance as pessoas. E é isso que vai nos eleger, é isso que vai fazer mover o coração de Deus e Deus reconhecer em nós todo o nosso amor por Ele. O amor ao próximo, não tem como eu dizer que amo. A Bíblia orienta isso. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo. Não tem como eu falar que eu amo a Deus se eu não amo cada um dos irmãos aqui na igreja, cada um dos meus irmãos que eu nem conheço em Minas Gerais, ou no Brasil, ou em qualquer parte do mundo. Por isso que a gente é impulsionado muitas pessoas impulsionadas a fazer missões, e nós a sustentar os missionários. É esse amor que está presente em nós, que Deus colocou na nossa vida a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, é que move cada um de nós a cada dia fazer melhor, a ser melhor, para a honra e glória do nosso Deus. Mas, então, que nós entendamos que a eleição, somos eleitos para participar do reino de Deus, não por acepção, não porque uns são feitos para isso e outros não, mas porque nós temos a oportunidade, em Cristo Jesus, de escolher sermos parte da família de Deus, ser escolhidos como filhos de Deus. Amém? Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos e que nós possamos a cada dia entender os propósitos de Deus na nossa vida. Amém. Deus abençoe.